Dentro disso, eu tenho grande interesse em entender como que um órgão afeta outros órgãos, né, o funcionamento remoto, digamos assim, através de sinalizadores. E, baseado nisso, eu estudo bastante uma via de sinalização, procurando entender como que funciona esse sinal em cada contexto. Então, só para introduzir um pouco aqueles que não têm muita familiaridade com o termo biomarcador, ele é um termo bastante genérico, ele se refere a qualquer coisa que possa ser usada como um indicador de um estado do organismo. Então, pode ser tanto de uma patologia, como pode ser de um estado de saúde, né, um estado saudável, pode indicar a presença de uma doença. Então, esse coisa, né, eu coloquei esse termo bem genérico, porque pode ser tanto uma molécula como uma proteína, algum elemento físico, químico, uma alteração histológica, né? Então, biomarcador ele é bem genérico mesmo. Mas o que a gente talvez esteja mais acostumado a ver são os biomarcadores que aparecem no sangue, né? Os circulantes, quando a gente vai fazer um exame clínico, por exemplo, né, de análises clínicas, geralmente a gente coleta o sangue e vê ali a presença de diversos marcadores. Então, por exemplo, né, se a gente pega um exame aqui, de uma taxa de colesterol, nós temos o diagnóstico, né, baseado nesse resultado. Deixa eu só mudar aqui para o modo opção de ponteiro. Então, por exemplo, aqui nós temos, né, alguns valores de referência e aquilo que está além desse valor ou vai indicar o diagnóstico de uma doença ou a indicação de risco de desenvolvimento de alguma doença, né? Esses valores, eles podem ser estratificados ainda e vão indicar ou a gravidade ou a progressão de algum quadro, né? Na verdade, esse exame aqui é meu, foi feito agora esse mês, inclusive, e eu estou bastante preocupada porque eu tenho uma leve alteração já aqui no colesterol e prevejo que seja o teletrabalho, já estou culpando a USP por isso. Muito tempo sentado, né, e a vida sedentária e comendo muito bolo tem aumentado aí meu colesterol. Mas então, assim, esses indicadores, né, esses biomarcadores, eles podem apontar para a progressão de algum quadro, né, mesmo que ainda não seja um diagnóstico de doença, já pode indicar o que está acontecendo ali dentro do corpo. Baseado nisso, eu tenho investigado um marcador que é o OPG. Né? Ele ainda não é um protocolo comumente utilizado, mas uma pergunta que eu tenho é se o nível de OPG, né, circulando no sangue, ele pode indicar alguma doença ou algum quadro, algum tipo de gravidade, ou mesmo algum nível de, né, o quão saudável está o organismo. O OPG, ele é uma proteína, tá? Solúvel, ele não tem domínios que, né, permitam que ele se ligue à membrana plasmática, então ele é secretado da célula. E ele se liga, né, a principal função dele é se ligar ao ranquiélio, né, o L aqui de ligante. O ranquiélio é uma proteína também da família do TNF, né, da grande família do TNF, que se liga ao receptor RANK, que está ligado aqui, né, na membrana plasmática. Então, o RANKL, ao se ligar ao seu verdadeiro receptor, né, vai fazer uma série de funções aqui e sinalizações para dentro da célula. O OPG, ele atua, então, inibindo essa sinalização. Basicamente, a gente chama ele de receptor isca, ou seja, ele pesca o RANKL e impede a sua ligação com o verdadeiro receptor. Essas proteínas, né, tanto o RANKL como o OPG, estão no contexto ali da célula, mas elas podem eventualmente cair na circulação sanguínea e são detectadas, né, sob nível sérico. É possível a gente detectar quanto de RANKL e quanto de OPG está circulando no organismo. Bom, mas uma vez, né, que o RANKL interage com o seu receptor, ele ativa uma série de cascatas de sinalizações que têm diferentes efeitos, né, e diferentes consequências, dependendo da célula em que ele ativa. Então, por exemplo, eu trouxe aqui, né, algumas das vias de sinalizações já conhecidas por serem ativadas pelo RANKL, e essas vias elas podem regular o metabolismo ósseo, regula a comunicação entre célula dendrítica e célula T, regulando, por exemplo, o aparecimento de células T regulatórias, atua no desenvolvimento da glândula mamária, então, durante a lactação, principalmente durante a lactação, né, o RANKL, essa sinalização, ela atua aqui nesse desenvolvimento da glândula. Então, vejam que em diferentes células, em diferentes contextos, né, essa sinalização atua e tem efeitos bastante peculiares. Em relação ao OPG,
no osso, ele é bastante conhecido, né? Assim, a gente sabe da presença do OPG ali naquele contexto, mas, por exemplo, na comunicação entre célula dendrítica e no desenvolvimento da glândula mamária, a gente não entende, nunca foi relatado, né, se esse OPG poderia bloquear essa sinalização ou bloquear o desenvolvimento da glândula mamária, né? O que se sabe é apenas do efeito do Ranchieri. Então, eu vou explicar um pouquinho, né, para aqueles que não estão familiarizados com essa via de sinalização do OPG e do Ranchieri aqui no osso. Por quê? O OPG, né, esse biomarcador, ele foi descrito já há muitos anos por ser elevado de acordo com a idade. Então, quanto mais velho, né, quanto maior a idade tanto do homem quanto de uma mulher saudável, maior é o nível de OPG. Isso foi descrito em 1999. E isso foi logo, né, quando 2 anos depois que o OPG foi descoberto, né, ele foi descrito num artigo da Cell, em que eles já estavam atrás, né, de alguma proteína, alguma proteína circulante que estava regulando o metabolismo ósseo. E além de estar presente no osso, eles, né, detectaram já que ela está presente, por exemplo, no cérebro, no pulmão, no fígado, no desenvolvimento embrionário do camundongo, e no humano também está presente no coração, placenta, pulmão, rim. Então, ele não é expresso somente no osso, né? Embora esse artigo ele descreva a sua função no osso, o OPG está presente em outros tecidos também. Explicando um pouquinho do metabolismo ósseo, então, se a gente olhar o maior aumento aqui, né, o osso, nós vemos essa microarquitetura bastante característica do osso, que é ter essas porosidades, né, que são formadas, na verdade, por uniões de várias trabéculas ósseas, e esses espaços aqui, na verdade, eles estão inundados pelo sangue, ou pela medula óssea, né, nos ossos longos, principalmente. Se a gente fizer um aumento maior ainda, nós vamos observar que, né, essas trabéculas ósseas elas são revestidas por osteoblastos, né, que são as células, então, que sintetizam a matriz óssea. E depois que elas sintetizam essa matriz, elas ficam enclausuradas, né, por essa matriz e originam essa célula aqui, que é chamada de osteócito, né, que nada mais é do que o osteoblasto após a síntese da matriz. Essas células, então, elas produzem o Ranchieri e o OPG em grande quantidade, né? Essas proteínas aqui são as grandes reguladoras da manutenção, né, do metabolismo ósseo. Eu só queria chamar a atenção aqui que o Ranchieri, né, se a gente observar na superfície do osteoblasto, o Ranchieri ele pode ser tanto secretado, ou seja, ser encontrado tanto numa forma solúvel, né, livre aqui no meio, como ele pode ser encontrado ligado à membrana da célula. Então, por ação de shedases, né, enzimas que daqui da matriz celular, elas podem degradar, clivar aqui o Ranchieri e liberar o Ranchieri solúvel, né, e ficar aqui, então, no meio extracelular. Então, o Ranchieri, ele pode ser tanto solúvel, ser encontrado, né, tanto na sua forma solúvel, ou pode ser encontrado na membrana da célula, e o OPG, ele é sempre solúvel, tá? Ele está sempre sendo liberado da célula. Isso é muito importante porque a via de sinalização do Ranchieri, ela pode, então, ser ativada tanto por um contato célula-célula, como pela ação do Ranchieri, né, uma sinalização de uma célula à distância, por exemplo. Então, como eu mencionei, né, essas porosidades aqui, elas estão preenchidas por sangue, né? Então, nós temos aqui o contexto do vaso sanguíneo, né, que está dentro desse osso. Dentro desse osso, né, dessa medula óssea, a gente tem também uma outra célula muito importante para o metabolismo ósseo, que são os osteoclastos, né, que são responsáveis, então, por reabsorver o osso e manter ali essa reciclagem, né, dos minerais bastante ativa, né, nesse osso. O osteoclasto, ele tem origem de pré-osteoclastos, que são, por sua vez, originários de monócitos, né, que são células da medula óssea, que estão aqui já, né, nesse sangue que está inundando o osso, e o Rank, que é o receptor, ele está presente nessas células progenitoras. Então, na presença do Ranchieri, o pré-osteoclasto, né, se diferencia e se ativa, então, em osteoclasto. Tem uma outra sinalização aqui também muito importante, que é o MCSF. Então, o osteoblasto, ele regula a ativação do osteoclasto, produzindo o Ranchieri, né, quando
há necessidade de ter a reabsorção óssea, ou seja, aumentar o nível de cálcio, por exemplo, no sangue, ou mesmo haver uma remodelação óssea, o nível de Rank-L aumenta e a ativação dos osteoclastos também. Mas lembrem que o osteoblasto também produz o OPG, e o OPG, ao se ligar ao Rank-L, bloqueia essa atividade e inibe a ativação dos osteoclastos. Né? Com isso, eu tenho um balanço aí, é dessa forma que o osteoblasto regula, ora, formação óssea, né? Diminuindo a ativação do osteoclasto, ou aumentando a sua reabsorção, caso haja um desequilíbrio aqui, um maior aumento de Rank-L. Por conta dessa ação, né, do OPG, em bloquear esse sinal aqui do Rank-L no rank, o seu nome, na verdade, é osteoprotegerina, ou seja, né, proteger a proteína que protege o osso, justamente por causa da sua ação em inibir o Rank-L. Bom, então, voltando, né, no aumento do Rank-L no soro, ao longo dos anos, principalmente na mulher em que a osteoporose, né, ela é muito presente devido à menopausa que acontece nas mulheres após os 50 anos, por exemplo, em que há uma queda muito dramática no nível de estrogênio. Esse nível de OPG ele também se correlaciona com esse metabolismo ósseo. Né? Então, quanto maior o nível de OPG, maior são os níveis dos marcadores de metabolismo ósseo, de reabsorção óssea, né? Esses dois aqui são da degradação do colágeno, por exemplo. Isso aqui é um marcador da enzima que faz essa degradação. Então, vejam que é um pouco contraditório, né? Vocês podem estar se perguntando, mas por que o OPG está elevado se, na verdade, o OPG protege o osso, né? Mas lembrem que isso está sendo detectado no sangue, né? Uma coisa é o contexto tecidual e outra é o que está circulando na corrente sanguínea. Então, quanto maior o nível de OPG no soro, esse marcador está nos indicando que o metabolismo ósseo está muito acelerado e podendo até haver um quadro ou de diminuição de densidade óssea ou até um quadro de osteoporose. Outros trabalhos fora do contexto do osso também mostram que o OPG alto é um prognóstico ruim. Então, por exemplo, em pacientes com isquemia cerebral, né, esse trabalho acompanhou 244 pacientes que entraram no hospital com quadro de isquemia cerebral aguda, e eles acompanharam esses pacientes por um período de observação de 47 meses. Aqueles pacientes que tinham nível de OPG acima de cerca de 3 nanogramas por ml, eles tinham um índice de mortalidade muito mais elevado do que aqueles que tinham um OPG menor do que 3 nanogramas por ml, por exemplo. A averiguação do que o OPG está fazendo já é um trabalho publicado, né, do meu grupo, então não é o foco aqui, mas eu quero chamar a atenção de que, fora do contexto do osso, o nível alto de OPG ele tem um prognóstico ruim, ele indica um prognóstico ruim para aquele quadro. Outra situação é o diabetes, do tipo 2. Também estudos mostram que pacientes diabéticos têm um OPG mais elevado do que aqueles que são saudáveis, e esse nível de OPG elevado nesses pacientes com diabetes aumenta neles a chance de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Tá? Eu queria chamar atenção também para o nível aqui que é indicado, né, do nível de OPG que é detectado no soro. Por exemplo, lá eu estava falando de 3 nanogramas, aqui eu vou estar falando de cerca de 0,1 nanograma. Né? Então, vejam que uma elevação, ainda que muito incipiente, ela já determina o aumento de doenças cardiovasculares, por exemplo. Ela já prevê, né, esse risco. E tem outros estudos mostrando que esse aumento precoce, né, e pequeno ainda do OPG, ele já é um grande indicador de várias doenças relacionadas com a diabetes. Nesse trabalho também eles mostram que o nível de Rank-L circulante é menor nos pacientes diabéticos. Então eu resolvi tentar entender um pouco o que está acontecendo, por que esse OPG, o que esse OPG estaria fazendo, se de fato o aumento dele é a causa, né, de tudo isso, ou se seria um mecanismo compensador, e na verdade o OPG alto, nesse caso, ele seria bom, por exemplo. Então, né, relembrando aqui a diabetes, como que a gente define a diabetes, né? É o nível de glicemia acima de 125, né? Já é o quadro de diabetes. Então, entre
100 e 125, a gente fala que é um quadro pré-diabético, e abaixo de 100, né, seria o quadro normal, da glicemia em jejum, por exemplo. Então, a glicose, né, circulando no sangue, no quadro de diabetes, ela está mais elevada, né? Os tecidos não estão captando essa glicose por algum problema na sinalização. Dentro desses tecidos que consomem muita glicose, a gente tem o músculo e o tecido adiposo. Eles dependem da insulina para captar essa glicose, e eles são os maiores, né, consumidores da glicose, são eles que rapidamente limpam o sangue da glicose quando a gente faz alguma alimentação, por exemplo. O problema é que, com o aumento, né, dessa glicose, do fornecimento de energia, da alimentação, né, desequilibrada e tal, esse tecido adiposo começa a aumentar de tamanho e, eventualmente, começa a haver ali a hipertrofia dos adipócitos, né, eles ficam aqui bem grandes e começam a sofrer lise. Né, eles ultrapassam a capacidade de armazenamento, sofrem lise, liberam seus conteúdos e causam um recrutamento aqui de células inflamatórias, principalmente de macrófagos. Isso gera um quadro de inflamação, e essa inflamação começa a interferir na qualidade, né, ou na capacidade do tecido adiposo de captar mais glicose. Então, essa sinalização que acontece entre os macrófagos que foram recrutados e o adipócito gera um quadro de inflamação crônica, que a gente chama de baixo grau, né? Ela não é uma inflamação como a gente vê, por exemplo, quando o organismo é invadido por algum patógeno, né, em que é uma inflamação bastante robusta. Nesse quadro é uma inflamação de baixo grau, porém ainda, né, bastante significativa. Esse quadro, então, né, começa a piorar o quadro aqui do tecido adiposo. Mas hoje eu não vou falar sobre essa inflamação. Hoje eu vou me ater nos adipócitos. Tá? Então, os adipócitos, nesse tecido, nesses depósitos, né, tecido adiposo, nós temos dois tipos. Ou o branco, que é o mais comumente, né, ele é uma célula bastante grande, com uma gotícula de gordura única, e que ocupa praticamente todo o citoplasma. E nós temos, né, recentemente detectado o adipócito bege. O adipócito bege, ele tem a gotícula de gordura multiloculada, então são várias pequenas gotículas de gordura, muitas mitocôndrias, e ela tem um metabolismo completamente diferente do adipócito branco. Enquanto o adipócito branco, ele é, né, capacitado, ou a função dele é basicamente armazenar essa gordura, o adipócito bege queima esses reservatórios para gerar, entre outras coisas, calor. Ele recebeu essa denominação porque ele é muito semelhante com o adipócito marrom, que é, né, por princípio, ele é o órgão que faz essa queima de combustível, tanto de glicose e lipídios, né, para gerar calor. Então, na histologia, a gente vê, né, essa diferença. O adipócito branco grande, aqui, né, nessa preparação, esse espaço seria todo ocupado pela gotícula. O adipócito bege, ele tem as gotículas menores e multiloculadas, e ele fica entremeando esses adipócitos brancos. E o adipócito marrom, né, que tem já aqui essa coloração bastante peculiar, né, bastante amarronzada, justamente pela rica vascularização, grande presença de mitocôndrias e os pigmentos, né, que dão essa coloração aqui amarronzada para o tecido. Bom, então voltando lá naquele ponto do OPG alto nesses pacientes com diabetes, eu resolvi então verificar se o Ranchieri e o OPG eles teriam uma relevância no tecido adiposo, né? Então, nesse quadro aqui da diabetes tipo 2, em que eu tenho um alto nível de OPG, né, uma elevação significativa, e esse nível de OPG aparentemente está fazendo coisas ruins para o organismo, né, aumentando o nível de risco para outras doenças, se isso daqui teria, então, né, o Ranchieri e o OPG teriam efeito no tecido adiposo, que é um dos alvos aqui de tratamento para diabetes tipo 2. Então, os dados que eu vou apresentar a seguir foram desenvolvidos pela primeira geração, digamos assim, do RanKLab. Meu grupo começou há 6 anos, então esses são os primeiros alunos, né, e todos eles, então, trabalharam de forma bastante direta ou indiretamente nesse desenvolvimento dos dados a seguir. Principalmente a Flávia, então esses dados são do doutorado dela, né, que ela concluiu em dezembro do ano passado. Bom, nos dados a seguir, eu utilizo um camundongo, que é o OPG knockout. Então, esse camundongo não tem a osteoprotegerina, tá?
no corpo inteiro. Então, sem a osteoprotegerina, o RANKL está livre para ativar o RANK, né? Esse animal apresenta um quadro de osteoporose já com 8 semanas de idade, o que é jovem para um camundongo. Então, essa é a peculiaridade aí desse camundongo, além de ter, né, de não ter o OPG. Bom, então, nós pegamos o animal normal, de 8 semanas, com dieta normal, e observamos que, aparentemente, ele tem uma redução dos depósitos de gordura. O nível de RANKL dele circulante é algo, assim, bastante elevado, né, cerca de 4.000 vezes, né, 400 vezes, desculpa, o nível do RANKL circulante no normal. Nós pegamos para nossas análises os animais que tinham os tamanhos, né, de comprimento do corpo aqui iguais, né, não significativamente diferentes, porque alguns animais OPG knockout, eles demonstram um fenótipo de osteoporose muito grave no nascimento, então eles são muito pequenos. Então nós excluímos esses animais das nossas observações, né, dos nossos experimentos, para não ter o viés do tamanho do animal, né, nessas análises metabólicas. O peso corporal desses animais, né, que foram acompanhados por um mês, não teve grande variação, a não ser no último dia que uma pequena queda no peso do OPG knockout, e a ingestão alimentar normal também. Entretanto, quando a gente analisou o tecido adiposo, nós vimos uma grande, né, detecção aqui de escurecimento, ou seja, o browning do tecido adiposo subcutâneo desse animal. O tecido adiposo visceral era normal, né, relativamente normal, embora o tamanho do adipócito fosse, né, das gotículas aqui presente, menor do que o selvagem. E o adipócito marrom também aparentemente normal, porém o acúmulo, né, a detecção das gotículas de gordura também era significativamente menor. Ou seja, o OPG knockout ele apresenta menos gordura corporal e tem um browning, né, aqui esse escurecimento do tecido adiposo branco subcutâneo. Quando observamos na microscopia eletrônica como que estavam esses adipócitos do tecido adiposo subcutâneo, nós observamos mesmo a presença das gotículas de gordura, bem menores aqui, bastante, né, o número de mitocôndrias, né, detectadas por área também bastante significativo, e aqui comparado, então, com o adipócito normal, sendo que, olha só, aqui a gotícula de gordura, né, como é muito maior no adipócito do camundongo selvagem. Ao observarmos a mitocôndria, né, ela tem características bastante diferentes, o tamanho é maior, as cristas mitocondriais são muito mais proeminentes. E isolamos, então, os pré-adipócitos primários desse tecido subcutâneo do animal, tanto do selvagem quanto do knockout. E fizemos uma diferenciação dessas células para adipócito bege. Então, tem um coquetel de vários estímulos que a gente coloca no meio de cultura, estimula por 7 dias, que é o tempo que um pré-adipócito geralmente leva para se diferenciar para um adipócito. E, ao fazermos aqui uma detecção das gotículas usando o Oil Red, que é esse corante que corre em vermelho as gotículas, nós observamos que aquelas células que eram oriundas do OPG knockout, as gotículas eram muito menores, né, comparadas com as do camundongo selvagem. E, durante a diferenciação, essas células expressavam, né, as células do OPG knockout expressavam muito os marcadores de Brown, né, que são os marcadores aqui que induzem, né, a diferenciação do adipócito branco, por exemplo, do pré-adipócito branco para o adipócito bege, né, que são marcadores também presentes, por exemplo, no adipócito marrom. Então, aquelas células do tecido adiposo, do subcutâneo do OPG knockout, elas apresentam gotículas multinucleadas e a expressão de marcadores de Brown muito mais precocemente do que as células do selvagem. Tratamos, então, os animais em dieta high-fat. Observamos que a ingestão alimentar é igual, tanto do animal selvagem quanto do animal knockout, porém, o ganho de peso no animal selvagem, né, acontece o que é esperado quando se dá uma dieta hipercalórica para o animal. Ele ganha muito peso ao longo do tempo, ao longo de 3 meses, e o OPG knockout
se manteve magro. Quando analisamos os depósitos de gordura, tanto o subcutâneo, quanto o visceral, quanto o marrom, eles também, né, tanto os depósitos brancos aqui, reduziram, né, reduziram não, eles não aumentaram como os selvagens, por exemplo. Então, eles tiveram uma redução ali, né, comparada com o selvagem, dos depósitos de gordura. Basicamente, né, o OPG nocaute é aquela pessoa insuportável que diz, né, como de tudo e não engorda. Então, a gente foi analisando o que estava acontecendo com esse animal. Se a gente observar, né, olha só, macroscopicamente, a gente é bem nítida a diferença, né, dos depósitos aqui subcutâneos e depósitos viscerais brancos, né, do tecido adiposo branco no selvagem e no animal nocaute, né? Vejam que é bem clara a diferença do tamanho desses depósitos. Pegamos esses tecidos e verificamos o nível de inflamação, né, que é um dos aspectos ali de uma dieta hipercalórica, ela induz inflamação do tecido adiposo. Então, fizemos uma citometria de fluxo e detectamos o marcador AINOS, que é uma enzima que faz a produção do óxido nítrico, né, que é um marcador aqui de macrófagos, né, pró-inflamatórios. A gente usou o F480, então, para selecionar essas células. E vimos, né, de fato, que a dieta hipercalórica, o animal com dieta hipercalórica tem uma grande detecção dessas células, mas nos animais OPG nocaute é significativamente menor. Então, além de ter menor deposição de gordura, o OPG nocaute tem uma menor infiltração de macrófagos inflamatórios no tecido adiposo visceral. Quando observamos as lâminas, né, desses tecidos, observamos que aquele browning, aquele, né, que a gente detecta no animal que não está em dieta hipercalórica, ele aparentemente desaparece, porém os adipócitos ainda assim são menores, né? Aqui é a contagem da área de lipídio no tecido adiposo subcutâneo. No visceral, embora a gente não tivesse browning inicialmente, ele também se mantém menor do que o tecido visceral do selvagem, e o tecido adiposo marrom também tem menor deposição de lipídio. Então, isso demonstra, né, que o OPG nocaute realmente tem alguma proteção, né, contra essa deposição de gordura induzida pela dieta. Então, o OPG nocaute tem adipócitos menores e com menos depósitos de gordura. Bom, essa glicose, né, ela tende a, que está circulando no sangue, ela é captada pelo tecido adiposo, pelo músculo, pela sinalização da insulina, e a gente verifica o quão estável, o quão funcional está esse processo, utilizando dois testes, o teste de tolerância à glicose e o teste de tolerância à insulina. Então, basicamente, a gente administra a glicose e vê o quão rápido, né, o organismo consegue captar essa glicose para dentro dos tecidos, ou a gente injeta a insulina e vê também quão rápido essa insulina consegue ativar, né, as células conseguem responder a essa insulina e captar a glicose que está circulante. Então, fazendo esses dois testes, né, nesses animais selvagens e nocaute que estavam em dieta hipercalórica, nós verificamos que também o OPG nocaute tem um metabolismo de glicose melhor, né, ele preserva esse metabolismo, porque a glicemia dele não atinge, né, é bem menor, né, os picos do que no animal selvagem, ou seja, ele consegue limpar a glicemia do sangue muito mais rápido do que do animal selvagem. No teste de tolerância à insulina também, a glicemia cai muito mais rapidamente e de maneira mais significativa do que no animal selvagem. Então, o OPG nocaute também tem, durante a dieta hipercalórica, o metabolismo da glicose preservado e ainda mantém a resposta à insulina. Né? E lembrando que o animal selvagem, ele desenvolveu a diabetes induzida pela obesidade, que é aquele nível, né, maior, a glicemia em jejum, maior do que 125. Então, o animal selvagem desenvolve a diabetes em uma dieta hipercalórica e o OPG nocaute não. Em relação ao nível do OPG circulante no animal selvagem, a gente comprovou também que o nível de OPG aumenta com a dieta hipercalórica durante 3 meses. Esse nível de OPG, ele se correlaciona positivamente com a glicemia do animal, ou seja, quanto maior a glicemia do animal,
no teste de GTT, maior é o nível de OPG desse animal. E, curiosamente também, há um incremento no nível do Rank-L circulante. Então, né, resumindo esses dados, o camundongo selvagem, quando ele está em dieta hiperlipídica, ele tem um aumento do OPG, esse aumento do OPG se relaciona com o aumento da glicemia, e ele tem também um aumento do Rank-L. Então, a pergunta que surge, é da onde que está vindo esse OPG, né? Será que esse aumento do tecido adiposo é a causa dessa elevação do OPG? De acordo com as nossas observações, né, o tecido adiposo não aumenta o seu nível de produção de OPG, tá? Nós temos também dados in vitro que não indicam que o adipócito é a fonte do OPG, que está circulando aí nesse corpo. Então, os depósitos, né, de tecido adiposo parecem não contribuir para o aumento do OPG no sangue. E eu gostaria somente de chamar a atenção que aqui, embora, né, isso não tenha sido detectado, ou, por exemplo, o tecido adiposo visceral, ele tem, né, uma produção aqui de OPG bastante elevada em relação, por exemplo, ao subcutâneo e ao marrom. Bom, uma outra pergunta que nos surgiu é se tratarmos com o Rank-L esse animal, se a gente vai ver algum efeito, né? Então, o que a gente observou é que o OPG aumenta com a dieta e que, aparentemente, esse aumento ele é deletério para o animal. Então, e se a gente colocar o Rank-L? Então, o animal foi tratado com 1,8 microgramas por quilograma por dia de Rank-L, que ela é liberada através dessa microbomba osmótica, que ela é uma bombinha, né, que a gente chama de pump, que ela é aplicada, implantada aqui subcutaneamente no animal, e ela fica liberando numa velocidade constante durante 28 dias o conteúdo que é aqui colocado, né, no caso o Rank-L. Essa dose aqui dá em torno de 1 micrograma por animal, tá, no tratamento total. É um tratamento com uma dose bastante baixa, porque a dose usada para se induzir osteoporose, por exemplo, no modelo animal, é cerca de 100 vezes, né, essa dose que a gente utilizou. Mesmo assim, olha, a gente observou um incremento de Rank-L nesses animais que foram tratados com Rank-L, tá? Há um incremento aqui de em torno de 45 até 65 picogramas por ml de Rank-L circulante, embora não tenha, de fato, a gente não observou aumento na atividade dos osteoclastos. Isso aqui é a detecção de uma enzima, né, presente nos osteoclastos quando eles estão reabsorvendo o osso, e a gente não detectou um aumento dessa marcação nos animais que foram tratados com a PAMP. Então, esse tratamento ele elevou significativamente o nível de Rank-L, mas esse nível não afetou o metabolismo ósseo. Quando a gente observa o tecido adiposo subcutâneo branco desse animal, a gente observa uma clara transformação desse tecido, né? Ele está tomado por adipócitos beges. A área, né, dos lipídios aqui das gotículas de lipídio é bem reduzida, né, comparada com o animal que foi tratado com PBS. E a detecção desse marcador aqui de adipócito bege, né, do adipócito marrom, o CP1, é bastante elevado, né, nesse tecido. Então, o tratamento com Rank-L induziu o browning, né, ou o escurecimento do tecido adiposo subcutâneo. Não observamos efeito no adipócito visceral e nem no adipócito marrom. Então, o Rank-L não tem um efeito aparente, né, nesses outros depósitos de gordura. Então, só reforçando mais uma vez, nós pegamos 3 depósitos, né, de análise desse animal. O depósito inguinal, que é o subcutâneo, que a gente fala aqui. O depósito visceral, que ele está bem próximo aqui do epidídimo do animal, né, das vísceras aqui. E o interescapular, que é o adipócito marrom, o tecido adiposo marrom, tá? E nós observamos, com o tratamento no corpo, né, com a PAMP, que o Rank-L teve efeito somente aqui, tá, no depósito inguinal. E nos perguntamos, então, por quê? Né? Por que só aqui? E será que esse efeito que a gente observou tão claramente no tecido, ele tem alguma relevância fisiológica? Né? Isso aí impacta o organismo, por exemplo? Então, para verificar isso, nós pegamos esse tecido, né, que tem ali os adipócitos bege, bastante proeminentes, e fomos verificar a função desse tecido.
Então, para isso, nós focamos na mitocôndria, que é a organela que está aumentada, né, nesses tecidos bege, e é ela que faz, então, né, o trabalho celular ali de consumir as reservas e transformar ela, e dissipar essa reserva energética em calor. Como que ela faz isso? Então, a mitocôndria ela tem os espaços intermembranas, né, por exemplo, aqui. Então, nós temos a matriz mitocondrial aqui em rosa e o espaço intermembranas, né, uma membrana externa e uma membrana interna. Essa matriz mitocondrial, na matriz mitocondrial está acontecendo ali a glicólise ou a beta-oxidação, que está gerando, então, acetil-CoA. Esse acetil-CoA entra, então, aqui no ciclo de Krebs, que gera, né, a formação dos NADH e dos FADH2. Focando aqui no NADH, o NADH, ele transfere, né, seus elétrons para a cadeia transportadora de elétrons, que são proteínas aqui presentes nessa membrana interna da mitocôndria. Essa transferência de elétrons, né, por essas proteínas gera aqui uma diferença de energia desses elétrons que faz o bombeamento, né, a transferência de prótons de hidrogênio para o espaço intermembranas. Esse elétron aqui, que quando chega nesse último aceptor, ele é então transferido para o oxigênio, né, que fica então aniônico, e ele interage então com os prótons de hidrogênio, que estão presentes aqui na matriz, e formam água. Então, com isso, eu tenho o consumo de oxigênio, né, para gerar aqui esse gradiente de prótons, né, no espaço intermembranas. Esse gradiente de prótons, ele gera uma força eletroquímica, uma força que ela, né, esse gradiente de elétrons, ele não consegue, esse elétron não consegue atravessar essa membrana, né, essa membrana mitocondrial, e passa, então, o único canal que existe aqui, né, nesse espaço para ocorrer essa dissipação de gradiente é a ATP-sintase. Essa ATP-sintase, então, ao ter esse fluxo de prótons, gira e transforma o ADP em ATP. Então, dessa forma que, né, o acetil-CoA gera o transporte de elétrons, gera o bombeamento de prótons, e esse prótons, então, volta para a matriz, por dentro da ATP-sintase, gerando, então, a síntese de ATP. Em algumas células, além da ATP-sintase, existe aqui a UCP1, que é a proteína desacopladora de elétrons. O que essa UCP1 faz, basicamente, é servir de canal de vazamento para esses prótons. Então, os prótons vazam por esse canal, diminuindo o gradiente. Então, é preciso um bombeamento aqui de muito mais prótons para conseguir movimentar e gerar ATP dentro da célula, quando eu tenho uma UCP1, por exemplo, né, sendo expressa nessa mitocôndria. Com isso, com esse vazamento aqui através da UCP1, esse gradiente ele não gera nenhum trabalho e essa energia é dissipada em forma de calor. Com isso, então, que o tecido adiposo marrom, por exemplo, consome, né, a todas as suas reservas aqui durante a respiração celular para gerar calor dentro do organismo, nos mamíferos, por exemplo. O oxigênio, então, aqui é um dos itens que bioquimicamente a gente utiliza para verificar como que está, né, o nível de respiração celular. Então, quanto maior o consumo de oxigênio celular, né, maior aqui, então, está havendo aqui a síntese de ATP, né, a geração o consumo dos né, das suas reservas aqui para gerar ATP através, né, do consumo também do oxigênio. Então, para isso, para verificar aquela função, aquele tecido adiposo que estava escurecido, né, pelo efeito do Rankine, nós pegamos esse tecido e medimos a respiração mitocondrial utilizando o Ouroboros, né, um oxígrafo. E também colocamos o animal tratado com Rankine numa câmara de calorimetria indireta, que mede, né, o gasto energético do animal pela medição dos volumes de oxigênio consumido e dos volumes de gás carbônico produzido. Essas análises foram feitas em colaboração com o grupo da professora Luciane, lá da Faculdade de Farmácias, aqui de Ciências Farmacêuticas aqui de Ribeirão mesmo. Então, a análise do tecido, né, então nós pegamos o tecido e colocamos no Ouroboros, nós vimos que, de fato, aquele tecido consome muito mais oxigênio, tanto na sua fase fosforilativa, quanto na sua fase líquida.
que é a fase em que a gente vê exatamente a ação das possíveis UCP1s presentes ali no tecido. E na análise in vivo do animal inteiro na gaiola, nós também observamos que esse animal tratado com Ranchieri tem um consumo maior de oxigênio e uma maior produção de gás carbônico. Então, o tratamento com Ranchieri aumentou o gasto energético do tecido e do animal. Ou seja, né, aquela pergunta que eu tinha feito anteriormente, se esse escurecimento que acontece aqui no depósito subcutâneo, se ele é relevante, a resposta é sim. Né? Nós temos uma ação tanto tecidual quanto do organismo inteiro. E a segunda pergunta é por que somente no tecido subcutâneo? Né? Por que o Ranchieri teve efeito somente ali? Então, os depósitos de gordura, eles são um tanto heterogêneos dentro do nosso corpo. Né? Então, o subcutâneo, né, e o visceral, que está aqui bem próximo, então, né, como o próprio nome sugere, das vísceras, eles têm algumas peculiaridades. Então, por exemplo, o subcutâneo, ele tem mais células progenitoras e ele funciona como um estoque a longo prazo. Ele tem uma maior inervação e uma maior vascularização. O depósito visceral, ele tem poucas células progenitoras e costuma-se dizer que ele começa a acumular gordura quando o depósito subcutâneo atingiu a sua capacidade, digamos assim. Né? Quando começa a ultrapassar a capacidade subcutânea, você começa a ver uma deposição visceral. Por conta de haver poucas células progenitoras e um acúmulo excessivo, e não ter tanta capacidade de armazenamento, esse tecido adiposo visceral ele é mais suscetível a sofrer necrose, né, pequenas mortes celulares, ter uma maior inflamação em consequência disso. Né? Como eu mencionei, aquele recrutamento dos macrófagos é muito visível, principalmente no tecido adiposo visceral dos indivíduos obesos. Bom, então, para tentar entender por que o Ranchieri estava atuando no tecido adiposo visceral, a nossa hipótese era que o Ranchieri tinha um efeito bastante significativo nos pré-adipócitos, naquelas células progenitoras. Então, o Ranchieri atuava nas células progenitoras, induzindo, então, essas células a se diferenciarem para bege. Então, nós pegamos a linhagem de células 3C3L1, que é uma linhagem de célula de pré-adipócito, fizemos a diferenciação para bege, mas tratamos essa célula com o Ranchieri. E observamos por uma microscopia de time-lapse como que estava ali a diferenciação dessas células. Então, aqui é no 5º dia de diferenciação, em que as células estão caminhando, né, para atingir o 7º dia já como células mais diferenciadas. Então, aqui as células sem estímulo. Observem que há algumas células mais arredondadas, mas elas têm ainda um padrão mais fibroblastoide. Né? A célula tratada com Ranchieri já são células bem grandes. As gotículas de lipídio, de gordura, já estão bem mais evidentes, né, aqui no citoplasma. E a gente fazendo aqui a comparação em vários tempos, né, observamos que a diferença morfológica é bastante nítida. Então, aqui nós medimos a quantidade de lipídios, né, dentro dessas células, e naquela célula que foi tratada com Ranchieri, a deposição de lipídio aumenta, ou seja, indica que essa célula se diferenciou mais rapidamente para o adipócito, e essa célula também expressa o CP1, de maneira bastante, né, aumentada aqui, quando essa célula está em tratamento com o Ranchieri. Pegamos também a célula e diferenciamos para branco, para o adipócito branco. Então, vejam que aqui eu tenho bem menos, né, comparado com o coquetel anterior, eu tenho menos estímulos, né, uma diferenciação para branco. E induzimos aqui o Ranchieri, para ver se uma célula, mesmo uma célula num contexto de diferenciação para adipócito branco, se a presença do Ranchieri poderia direcionar, né, esse adipócito para o adipócito bege. O que nós observamos é que aparentemente sim, né? Vejam que aqui as gotículas de gordura, né, nessas células contratadas com Ranchieri, são bem menores, comparadas com uma célula que estava em diferenciação para branco. Então, aqui a quantificação dessa área, né, de marcação aqui de oil red, que marca as gotículas, é menor. E essa célula aqui, ela tem uma maior expressão, mesmo nesse contexto para branco, dos marcadores de Browning, dos marcadores do adipócito bege. Então, isso, assim, foi bastante interessante, porque o Ranchieri, ele tem uma ação no pré-adipócito, tanto ativando, né, induzindo ele a ir para o adipócito bege,
e desligando, né, a sua ida aqui para o adipócito branco. Porque essas células aqui, elas estão num contexto que elas se diferenciam para branco. E somente a presença do Ranquiel, né, dirigiu, aparentemente, essa célula para se diferenciar em adipócito bege. A pergunta que surgiu também é se um adipócito branco poderia se diferenciar no adipócito bege, né, uma célula já diferenciada para branco, se ela poderia fazer essa conversão aqui para adipócito bege na presença do Ranquiel. Então, nós pegamos uma célula, né, diferenciamos para adipócito branco e tratamos com Ranquiel aqui no 6º dia. Não observamos nem morfologicamente, nem no nível de expressão gênica, nenhuma alteração, né, no padrão aqui de expressão, principalmente no dos marcadores de bege. Tem, assim, o Ranquiel, quando atua, então, numa célula já diferenciada, né, para branco, não tem o efeito de induzir o bege. Então, a nossa conclusão é que esse Ranquiel ele tem uma ação bastante específica no pré-adipócito e não no adipócito já diferenciado. Isso ajuda a explicar por que ele tem um efeito no subcutâneo, né? Como o subcutâneo, o depósito subcutâneo tem uma grande quantidade de progenitores, né, de pré-adipócitos, provavelmente é por isso que o Ranquiel, o tratamento no animal, teve bastante efeito no subcutâneo. A via de sinalização, né, responsável por induzir esse Browning, essa diferenciação do adipócito bege, ela tem sido bastante descrita nos estímulos com catecolamina, aqui a norepinefrina, que é o estímulo fisiológico, né, liberado numa exposição ao frio, por exemplo, que induz, né, a diferenciação do adipócito bege. Então, geralmente, a ativação da via da PKA, da fosfotreb e da P38. Nós tentamos verificar se o Ranquiel ativava essas vias já descritas, mas não, aparentemente não, né, não conseguimos ver essa ativação. Então, o mecanismo molecular ainda estamos trabalhando, mas ele parece ativar uma via de sinalização não canônica, ou seja, uma via de sinalização que ainda não está descrita. Bom, eu queria voltar então para o início da apresentação, chamando a atenção em relação a como que eu enxergo esses dados no contexto do animal e fazendo uma especulação aqui em relação ao OPG como um biomarcador, tá? Observem que esses animais OPG, né, os animais selvagens, desculpa, o animal selvagem, quando ele é tratado com dieta hipercalórica, ele tem um aumento do OPG, né, assim como o humano tem também. E ele tem um aumento aqui, ó, de Ranquiel. Esse aumento, curiosamente, ele foi igual, muito parecido com o aumento induzido pelo tratamento da PAMP. Então, vejam que o animal, quando ele é tratado com high fat, ele tem um incremento com Ranquiel. Entretanto, o aumento do OPG é muito mais elevado e provavelmente bloqueia, né, esse possível Ranquiel na sua ação, para a ação dos tecidos. Então, o que, assim, nós aqui, a teoria que nós trabalhamos é que esse Ranquiel circulando no sangue, ele pode agir nos tecidos, nos depósitos do tecido adiposo, e principalmente no subcutâneo, quando ele ativa, né, os receptores nos pré-adipócitos, eles induzem esses adipócitos ao perfil do adipócito bege, que queima, então, né, as suas reservas energéticas para gerar calor, contribuindo, então, para diminuir a massa de tecido adiposo. E o OPG, né, ele atua aqui inibindo essa sinalização, e, portanto, bloqueando, né? Então, o aumento de OPG num contexto do metabolismo, ele é deletério por bloquear, né, essa sinalização aqui do Ranquiel. Então, com esses dados, né, nós observamos que o Ranquiel e o OPG circulantes, eles impactam, sim, o tecido adiposo. E, com isso, uma teoria que a gente trabalha aqui é que, né, o osso ele produz essas proteínas que caem, né, até por causa do osso ser extremamente irrigado, né, ele está embebido de sangue. Essas proteínas que controlam ali o metabolismo ósseo, elas caem na circulação sanguínea e isso pode ter efeitos aí, por exemplo, no tecido adiposo. Então, né, se pegarmos aqui esse Ranquiel que está vindo, né, pela corrente sanguínea e tendo efeito no adipócito,
né, um entendimento que a gente tem, assim, uma teoria que nós temos aqui, é que o RANQL ele pode ser uma dessas proteínas que se originam no osso, assim como a ostocalcina e algumas outras proteínas novas que estão sendo descobertas. O RANQL ele pode ser uma proteína que se origina no osso e tem efeito no corpo, né, em vários outros tecidos e órgãos que não somente no osso. E só lembrando assim, tá, mas por que o RANQL poderia sair aí desse osso, né? Se ele pode estar ligado na membrana, por exemplo, né? Uma das sinalizações muito importantes para o osso é a mecanotransdução. Então, exercício físico, sobrecarga, né? O próprio peso corporal, movimentação, ele estimula esse osso através da mecanotransdução. Então, essa mecanotransdução poderia estimular, né, a liberação de RANQL, mesmo que mínima e gradual, mas significativa ali, e contribuir, né? Então, uma boa mecanotransdução, ou seja, bons estímulos para o osso podem contribuir para aumentar a liberação desse RANQL, que pode ter efeitos, né, em vários órgãos, entre eles no tecido adiposo. E num contexto, por exemplo, de osteoporose, ou em que o metabolismo ósseo está deficiente ou está com problemas, esse OPG está aumentado, mas lembrem que, né, lembrando o primeiro slide em que as mulheres com osteoporose têm muito OPG, e as pessoas de mais idades, né, ao longo do envelhecimento também aumentam esse OPG ele pode ser liberado, então, né, e ter efeitos deletérios no tecido adiposo. Então, eu tenho, né, não o bege, mas aqui o tecido adiposo branco, bastante sem o efeito, né, do RANQL, por conta desse excesso de OPG circulante e, né, inevitavelmente indo aqui para os tecidos também. Então, com isso, né, com esse bloqueio da sinalização do RANQL pelo OPG, esses adipócitos passam, então, a, né, estocar mais gordura. Bom, essas são algumas dos dados e da forma como a gente tem pensado aqui, né, frente ao que a gente observou, como que a gente tenta entender tudo isso dentro do organismo. Né, esses dados foram apresentados e publicados agora recentemente nesse artigo da Endocrinology and Metabolism. Ele é trabalho, né, resultado da Flávia, a minha primeira doutora aqui do laboratório. E gostaria de finalizar agradecendo, então, né, as agências de fomento, a Universidade de São Paulo, o departamento, a FAPESP, principalmente, que espero aí que sobreviva aos ataques aí do governo, a CNPq e a CAPES, né, pelas bolsas e fomento aí aos meus alunos. E gostaria de divulgar, né, para vocês que estão aí assistindo, tem colegas que estão terminando o mestrado, enfim, nós estamos com vagas abertas para pós-graduação. Essa observação que nós fizemos no adipócito, queria mostrar esse vídeo aqui, né, nós estamos muito interessados no entendimento da formação das gotículas, né, pelo esse estímulo do RANQL. Tem um edital aberto atualmente com o projeto COVID. Eu espero que vocês divulguem, né, o que a gente faz aqui no lado, e espero ter candidatos aí para a próxima seleção, tá? Então eu conto com vocês para ajudarem a levar para frente aí o que a gente faz aqui. Obrigada, e é isso, estou aberta